eu te dou graça, Senhor, e graças meu Senhor e Jesus. Feche os seus olhos nessa noite, igreja. Vamos continuar nesse momento adorando ao nosso Deus. Aleluia, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos declarar a ele agora, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Deus, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Declare quão profundas riquezas o saber e conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda
quão profundas riquezas do saber e o conhecer. O quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Declare com força, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Obrigado, podemos estar em Tua presença essa noite para Te adorar com nossos irmãos. Também nós abençoamos aqueles que estão assistindo esse culto em casa pela internet. Que esse ambiente de graça, de poder, de amor, de fé invada o lar de cada um, Senhor. Nós te bendizemos nessa noite. Amém e amém. Antes de sentar, abraça a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus tem mais para fazer na tua vida esse ano. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia nesta noite no Salmo 23. Um salmo muito amado por todos nós. Queremos refletir sobre esse salmo nesta noite. Um salmo de Davi, um salmo muito conhecido, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara, diz outra versão, e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Não tem ninguém nesse salão que talvez não tenha lido esse salmo ainda. É um dos salmos mais preferidos por todos nós, Pelos nossos pais que partiram, por alguns que já estão vivos ainda, mas também pelas crianças e por todos. E é interessante que esse salmo, nesses 6 versos, ele traz para mim e para ti profundos ensinamentos espirituais para a nossa vida no dia a dia de hoje, apesar de ter sido escrito há muitos e muitos anos atrás. Ele foi escrito por um jovem chamado Davi. Um dia o profeta foi à casa do pai dele, chamado Jessé, para ungir um rei sobre Israel. E ele não estava naquela sala, ele não estava naquele momento. Ele era um pastor de ovelhas, mas naquele dia, Deus falou com o profeta e chamou um pastor de ovelhas e ungiu aquele pastor para ser rei de uma nação. E é interessante que quando ele afirma, o Senhor é o meu pastor, ele está dando a base do seu reinado. Ele está dando a base de um reinado vitorioso e abençoado que ele teve. Claro que ele teve problemas na vida, mas ele também teve muitas vitórias.
ele teve desafios, mas ele teve muitas vitórias. E é interessante que assim como Davi, ele proferiu, o Senhor é meu pastor, nós também temos que descobrir que nesta frase há um segredo espiritual para a nossa vitória. Há um segredo espiritual para sermos abençoados. Preste atenção, Davi, ele foi o rei do maior reino que Israel teve. E não somente isso, mas a Bíblia diz que o Messias seria conhecido como filho de Davi. Mas olha que interessante. Alguém que era um rei, porque ele já tinha sido ungido rei. Ele escreve um salmo se colocando na posição de uma ovelha. E isto é muito importante para nós. Porque todos nós, nesta noite, nós temos que entender que nós não podemos nos colocar diante de Deus em cima daquilo que nós somos, ou temos, ou realizamos. Mas, em primeiro lugar, nós devemos nos colocar diante do Senhor como ovelhas do seu rebanho. Porque isso revela o coração de um rei que se coloca como uma ovelha, que tem o coração de Cristo, que é um coração de humildade. E mais à frente nós vamos ver que Jesus em João 10 é o bom pastor. E esse salmo é uma figura do que Cristo veio concretizar, depois cumprindo a profecia sobre o Messias, que é Jesus. Mas, nesta noite, a pergunta que cabe a mim e cabe a ti, no nosso viver do dia a dia, no nosso desenvolver da nossa vida como maridos, como pais, como mães, como esposa, como filhos, como patrões, como funcionários, como professores, como pastores. Como vamos nos apresentar diante de Deus? Vamos nos apresentar com o título que temos, ou vamos nos apresentar com esta condição no coração de dizer, não, eu sou uma ovelha. Eu tenho um pastor sobre a minha vida que me ensinou que a melhor coisa na vida é ser humilde e estar submisso à vontade de Deus. E também não dá para dizer que ele não estava falando de Jesus. Já falamos, a Bíblia fala que Jesus é o nosso bom pastor. É interessante, Davi poderia ter colocado muitas coisas, né? Muitas outras maneiras de se referir ao Senhor, mas ele disse, não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Olha que interessante agora a colocação que ele traz em seguida, que ele diz que o Senhor é o pastor dele. Eu tenho um pastor, que ele me ama, ele tem zelo por mim, ele está indo sempre além do que eu estou pensando ou imaginando, e ele vai agir na minha vida de uma forma que nada vai me faltar. Você lembra do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, no verso 26? Você lembra o que Jesus falou sobre o carinho e o cuidado que Deus, o Pai, tem em prover e atender todas as necessidades materiais daqueles que seguem Ele como discípulo e como ovelha? Eu quero afirmar nesta noite, com confiança no coração, Deus cuidou de nós, Deus tem cuidado de nós, e Deus vai continuar cuidando de nós e alimentando o nosso coração com essa confiança. Meus filhos, minhas ovelhas amadas, eu sou um bom pastor que nada vai faltar a vocês. Nada. Olhai.
Controla o volume aí, filho. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A ovelha, ela é um bichinho que todos nós conhecemos, que ela é dependente do seu pastor. Que ela, para andar e ser feliz, ela tem que confiar no seu pastor. E aqui está o coração desse rei. Aqui está o coração desse homem. Eu quero ser dependente de Deus. Eu quero ser alguém que está sempre confiando na sua providência, nos seus recursos e naquilo que Ele tem para mim. E aí, como um bom pastor de ovelhas, ele continua e ele diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Tem outra passagem bíblica, outra versão bíblica diz: Ele faz-me deitar em verdes pastos. Ora, quando ele escreveu esta poesia, porque isso aqui é uma poesia, né? Quando ele escreveu esse lindo texto de uma forma poética, a Palestina da época era uma região tropical, e onde praticamente predominam duas estações. O inverno com chuvas, que vai de novembro a abril. Chuva nós conhecemos muito bem nesses últimos dias. E o verão, período de seca, ou da seca, que vai de maio a outubro. Nos primeiros dias de abril na Palestina, a vegetação recente oferece um espetáculo maravilhoso, um esplendor verde, uma pastagem maravilhosa para as ovelhas. Porém, à medida que o verão e o calor vai chegando, o que o sol faz? Seca o pasto. Começa a secar o verdinho, a graminha. Torna-se tudo mais difícil para se encontrar um local com alimento suficiente para as ovelhas. Mas o pastor que ama as ovelhas, ele procura, sem medir esforços, pastos, verdinho para dar. Mas olha o que ele está dizendo: mesmo que eu estou vendo uma sequidão, mesmo que eu estou vendo dias difíceis, mesmo que eu estou vendo que não há fruto na videira, mesmo que eu estou vendo que não há água no riacho, no rio, mesmo que eu vejo que as reservas estão acabando, eu quero dizer, eu confio num Deus que é o meu pastor, que não depende das circunstâncias. Ele sempre, sempre vai me fazer repousar em pastos verdejantes. Ele sempre, como um bom pastor, ele vai me alimentar. Vivemos dias, talvez, de uma sequidão espiritual, mas eu quero proclamar nesta noite que aquela ovelha que busca o pastor vai ter alimento suficiente em toda seca espiritual, e nós vamos vencer nessa sequidão, e nós vamos ter vitória na nossa vida, porque nós vamos confiar no bom pastor. Diga à pessoa do outro lado: Deus nunca vai deixar faltar alimento espiritual, alimento físico. Ele vai saciar a tua fome e a tua sede. Porque as palavras do Senhor são espírito e vida. Ele é o verdadeiro pão, Jesus Cristo, que desceu do céu. E aquele que dele come e bebe, jamais terá fome, jamais terá sede. Aleluia. Ah, que palavra. O que diz João 10:9, quando fala de Jesus, o bom pastor? Eu sou a porta. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á.
entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. Diga para a pessoa do outro lado: entra nesta porta que é Cristo, que jamais faltará alimento espiritual para ti. Guia-me mansamente, continua, as águas tranquilas. A nossa versão diz: leva-me para junto de águas de descanso. Tem outra versão que diz: leva para junto de águas de repouso. Ora, a ovelha é um animal que precisa de água, sim ou não? Quem aqui precisa de água? Levanta a mão bem alto. Todos nós. E é interessante, se você estudar um pouco sobre ovelhas, você vai ver que a ovelha, para se sentir bem, a água não pode ser agitada. Sabe por que muitas pessoas saem da congregação? Porque tem muita agitação. Isso eu aprendi como pastor. Um ambiente de tensão, de luta, de guerra, de competição. Não tem ovelha que quer ficar. A ovelha, para se sentir tranquila e segura, aqui diz: leva para junto de águas de descanso, águas tranquilas, não águas agitadas. Uma ovelhinha, para se sentir tranquila quando ela deita, ela vai ter que deitar do lado de uma água calma. Ela se sente segura. Se tem muito barulho, ela se sente muito insegura. Agora, onde é que nós encontramos esse lugar? Em Jesus. Por quê? Jesus é o nosso bom pastor. Em Jesus, qualquer ovelha pode estar sossegada, porque o Senhor é aquele que vai nos dar águas tranquilas. Escute e reflita no teu coração se isso não é verdade. Quando eu me converti, quando tu te converteu, o que saiu de dentro de nós? A agitação. A falta de paz. O correrio. O nervosismo. O desespero. Saiu. Quando nós nos encontramos com Jesus, o Espírito Santo tira toda a água de todo vulcão, toda tormenta, todo ciclone de dentro do nosso coração. E nos enche de tranquilidade, de paz. A palavra, nós vemos pelas Escrituras, é a água que mata a nossa sede espiritual, formando em nós uma fonte de água viva, que vai jorrar dentro de nós para a vida eterna. João 4,14 diz as Escrituras: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. A palavra de Deus é essa fonte de alimento, mas também esta fonte de água que nos limpa e nos lava de todos os nossos pecados, apaga com toda a nossa culpa, faz nós entender que nós éramos ovelhas desgarradas, andando para o nosso próprio caminho, mas Ele deixou as 99 e foi em busca de nós que estávamos perdidos, e nos encheu, não apenas da palavra que é o alimento, mas nos encheu da palavra que nos limpa, que nos purifica, e que um dia nós vamos poder entrar nos céus, crendo na obra que Ele fez por nós, com vestiduras brancas e limpas, porque Ele nos lavou completamente dos nossos pecados. Agora, o salmista continua dizendo: refrigera minha alma. Olha que interessante. Mais uma vez, voltamos para quando foi escrito esse salmo. A Palestina
é de uma extensão relativamente pequena. Entretanto, o clima é extremamente variado. Não a estação agora, mas o clima. Dependendo da localidade em que se encontramos, há uma zona tropical do Baixo do Jordão com altas temperaturas. Tem a região do deserto que contrasta com a marítima e vice-versa. E lá na região da Alta Galileia é um calorão intenso, gente. É um calor muito forte. É um calor tão forte que uma vez um jovem do nosso ministério que foi numa excursão, era tão quente, que o tênis Adidas dele descolou totalmente a sola e ficou preso só aqui. Completamente. É um calor muito grande na Galileia. E em determinado horário o sol é assim uma coisa terrível, escaldante. Fica abafado e fica difícil dos seus habitantes se alimentarem e muito mais ainda os animais. Porém, refrigera a minha alma. Porém, a geografia daquela região é muito interessante. Eu não sou bom nisso, mas eu li e quero ler para você. Quando o vento do norte sopra mais forte, traz um refrigério, um sopro de frescor que vem do Monte Hermon. O Monte Hermon fica no norte de Israel. E há em seu cume uma grande quantidade de neve. E o vento bate, trazendo um refrigério, amenizando então a temperatura da região. É como aqueles cultos que nós chegamos aqui, um calorão lá fora, e tu entra aqui dentro dessas máquinas de ar-condicionado de 60 ou 80 mil BTUs, você entra aqui e não parece. Você entra no Bourbon no verão e diz, meu Deus, não é o Novo Hamburgo isso aqui. Você entra no shopping e diz, onde é que eu estou? Aí você quer ver que realmente está quente, você vai a Campo Bom e volta. É ou não é? Então assim é naquela região. Agora, olha que interessante, o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como o orvalho do Hermon. Como esse vento que vem desta região das montanhas. Como que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu quero dizer para ti e para mim, Jesus é esta força que refrigera a minha alma e a tua alma e nos leva a estar em comunhão com Ele e com nossos irmãos. E ali Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós não estávamos com Jesus, tinha uma coisa maldita que operava em nós, que era a solidão. O senso de viver isolado. O sentimento de não ser valorizado. Mas quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entendemos que o valor que nós temos é que Deus deu seu único filho como bom pastor naquela cruz. Para que eu e você, em momentos mais difíceis da nossa vida, possamos ter a nossa alma. O que é a alma? Os sentimentos, as emoções, os pensamentos, aliviado de toda a tensão, preocupação e dificuldade dos nossos dia a dia. Às vezes, não é apenas o calor do sol, mas é o calor das circunstâncias, o calor das situações que vem sobre nós. E parece que nos sufoca, parece que não tem mais saída, parece que nós não vamos conseguir. Mas aí nós olhamos para Jesus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá esse ventinho gostoso? O meu socorro, esse vento que refrigera a minha vida, vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o Senhor é meu pastor, que em momentos de dificuldades na vida, Ele está sobre nós.
E sabe o que Jesus fez? Quando a gente se converteu, Ele nos envolveu com o Espírito dEle, com esta brisa suave, que desce do alto, e tirou toda a amargura, todo ressentimento, toda tristeza, toda frustração das nossas vidas. E agora nós podemos caminhar a caminhada da fé, sabendo que podemos cruzar por vales, por montes, por desertos, mas sabemos que o Senhor sempre está disposto a nos refrigerar, a nos consolar e nos abençoar. Interessante. Davi, ele era um rei, mas ele se colocou como ovelha. E aí deve ser na nossa posição. E assim nós vamos ver um Jesus que nos abençoa. Aí ele diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha, qual é a maior função de um pastor? Guiar as ovelhas. Ele sabia o que ele estava dizendo. Ele era um pastor. E a ovelha, ela precisa ser guiada. Ela precisa. Porque o pastor é aquele que vai na frente, né? O bom pastor é aquele que vai à frente, está lá em João 10. Vai à frente, buscando a pastagem, facilitando, guardando, guiando. Mas o que são as veredas? Veredas, biblicamente falando, na época em que foi escrito esse salmo, eram passagens estreitas entre a vegetação, onde não há espaço para desviar-se, nem para a direita e nem para a esquerda. É um caminho reto, onde as ovelhas podem percorrer com segurança, seguindo sempre para frente, até chegar ao aprisco, sobre a liderança e proteção do pastor. E assim é conosco. Ele é o nosso bom pastor. Ele vai na nossa frente, está nos convidando: andem pelo caminho da retidão, andem pelo caminho da justiça. Não são muitos, não é um caminho muito largo, é um caminho estreito. Aliás, ele disse: a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são que encontram. Mas aqui está. Eu quero dizer para ti e para mim, por mais que o mundo diga, vocês estão andando por um caminho errado, nós temos certeza no nosso coração. Jesus é o nosso bom pastor, Ele está na nossa frente. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aquele que confia em mim vai chegar no fim. Amém? Diga à pessoa do outro lado: você precisa olhar para o bom pastor. Ele vai te orientar, Ele vai te guiar por veredas de justiça, por caminhos de santidade, por caminhos de pureza, por caminhos de vitória. Aleluia! Amém, irmãos? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, uau! Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi sabia que a geografia daquela região que ele criava suas ovelhas, tem vales tão profundos, que o único momento em que tem luz lá dentro é quando o sol está ao meio-dia. E assim nós também sabemos que nós somos ovelhas do Senhor. E quando parece que estamos em vales, o que é um vale? Vales são momentos difíceis. Vales são momentos de escassez. Vales são momentos onde a doença pega. Vales são momentos onde temos dificuldades pessoal na família. Mas Davi sabia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu não esteja vendo luz nenhuma, eu sei que o meu pastor está comigo, e o fim da minha vida não é esse vale. Ele vai me levar nos montes, aonde eu vou enxergar, aonde eu vou conseguir ver as coisas, onde eu vou conseguir ter vitória, aonde eu vou conseguir amar as pessoas, ser amado, pregar o evangelho, orar por todos e ser uma bênção. O Senhor é meu pastor e Ele é o teu pastor, e Ele me chama e te chama nesses dias, para nós sermos luz desse mundo que está nas trevas. Amém, queridos? Se você está passando por um momento difícil, se a doença bateu,
Se esse danado dessa doença do câncer está aí, Cristo é poderoso. Cristo tem poder para botar a mão dele. Cristo tem poder para tirar a pessoa da morte, da sonolência, do vício, da droga. A Bíblia diz que a luz prevalece sobre as trevas. E eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que todas as trevas dessa nação serão dissipadas pela luz de Jesus Cristo, por uma igreja que confia no Senhor e anda no caminho da retidão e vai implantar o reino dele nesse estado, nesta nação. E nós declaramos que a mão do Senhor está sobre essas eleições e toda mentira será desbaratada. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos estar orando e jejuando por nossa nação. Aleluia. Amanhã de manhã é um bom momento. Venha. Vamos estar aqui orando e jejuando juntos. Diga a pessoa do outro lado: você tem várias dificuldades. Você tem tempos de sofrimento, de angústia. É normal. Mas saiba que Deus vai te levar para as montanhas. Aleluia. Ele vai te dar vitória. Aleluia. O que disse o bom pastor para nós? No mundo tereis aflições, tereis vales, mas tem de bom ânimo. Eu sou o bom pastor de vocês. Eu já venci esse mundo e eu estou com vocês. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O que era a vara e o cajado para um pastor? Eram ferramentas que o pastor usava e usa até hoje para resgatar, proteger e guiar as ovelhas. Esta vara servia para proteger as ovelhas dos animais ferozes, dos ladrões. O cajado se a ovelhinha caía entre as montanhas, entre as fendas. Obrigado, irmã. Ela pegava o cajado, ele pegava o cajado e pegava pelas pernas e pelo corpo e puxava e deixava ela em pé. Jesus é o nosso supremo pastor. Deixou toda a glória, se fez homem, veio habitar entre nós, se humilhou, se esvaziou, morreu por mim e por ti. Para quê? Para resgatar as ovelhas perdidas. Diga para a pessoa que está ao lado: você era uma ovelha perdida, mas você foi resgatado pela vara e pelo cajado do Senhor. Diga agora: você tem que ser uma testemunha para levar esse evangelho de Jesus Cristo, a palavra do Senhor, a alegria que vem do Senhor. Há muitas ovelhas que ainda estão perdidas. Amém, irmãos? E depois diz: ele vai me preparar uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Davi, ele era uma ovelha que confiava tanto no seu Senhor, no seu pastor, que como pastor e como rei, ele sabia que Deus, ele é poderoso para ir na nossa frente, nos preparar uma mesa de suprimento, de proteção, diante dos nossos inimigos. E assim nós vamos ser vitoriosos. Mas o que vai acontecer um dia, quando Jesus voltar? Ele vai dar um banquete para nós. Vai ter uma mesa farta, gente. E naquele dia, todos os nossos inimigos vão ver: eles realmente estavam certos. Nós não queremos o mal de ninguém, mas eu quero dizer que naquele dia, os demônios, o diabo, as trevas vão ver: eles realmente não vão mais ser destruídos, porque Jesus preparou uma mesa para eles de uma vitória plena e completa. Unges a minha cabeça com óleo. Naquela época em que esse salmo foi escrito, no meio da refeição, o anfitrião ungia a cabeça dos convidados de honra com uma gota de óleo perfumado. Mas o óleo na Bíblia, ele é símbolo do Espírito Santo. Cristo está nos ungindo.
Cristo está enchendo a sua igreja do seu bom perfume, da sua unção, do seu óleo precioso, que desce sobre as nossas cabeças, penetra nas nossas mentes e entra no nosso coração. É como óleo precioso sobre a cabeça, como diz o Salmo, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes. E o meu cálice transborda. Cálice, em uma festa na época, significava alegria. O Senhor está dizendo para mim e para ti, este salmo é um salmo profético. Ele estava vendo a volta de Jesus. Um dia, nós vamos ter uma alegria plena. Nós vamos ter o nosso cálice completo. A nossa alegria vai ser plena. Não vai haver mais choro, não vai haver mais tristeza. E nós vamos dizer no nosso coração, certamente, toda a nossa caminhada de fé, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguiu. Não é que nós seguimos ela veio a nós. Não fosse vós que amaste a mim, fui eu que amei vocês. Eu quero declarar nessa noite, nós temos dois grandes guardiãos da nossa caminhada da fé. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguem. Ela inunda a minha vida, ela inunda a tua vida, ela inunda a minha casa e a tua casa. E por fim, ele vê algo profético: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Há um céu nos aguardando, irmãos. Há uma vida no céu diferente daqui. Não é apenas uma promessa aqui na terra. Claro que vai ser aqui também. Mas é uma profecia que Cristo Jesus morreu. Melhor, que Cristo Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Mas ele vai voltar a segunda vez. E todo aquele que confia nele vai usufruir da verdadeira promessa que ele fez desde o início do seu ministério e das suas bênçãos. E nós vamos viver eternamente com ele. Aleluia. Digam todos: o Senhor é meu pastor. Músicos, subam. Cantores, adoradores, digam: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Diga: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Vamos ficar em pé agora e dizer bem forte, todos nós: bondade, outra vez, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Diga a pessoa do outro lado, da frente, atrás, diga: bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da tua vida, e tu vais habitar na casa do Senhor, nesse céu maravilhoso, para todos sempre. Porque Ele nos ama. Levanta a tua voz, aleluia. Levanta as tuas mãos e cante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Feche os teus olhos nessa noite. Você que está aqui e você que está assistindo pela internet. Se ainda você não tomou a decisão de Deus e Jesus ser o bom pastor da tua vida, aqui onde tu estás, nesse salão, onde você está aqui nesse salão, e onde você está na tua casa ou em outro lugar, levante a tua mão. Levante a tua mão como um sinal de fé, dizendo e repetindo esta oração que vamos fazer. Se você não entregou ainda a tua vida, não tomou ainda a decisão de Jesus ser o teu bom pastor, teu salvador, aonde tu estás com a tua mão erguida, aqui ou em casa, pela internet, diga: Senhor Jesus, nesta noite eu tomo a decisão de aceitar a Ti como meu Senhor e meu Salvador, como bom pastor da minha vida. Diga: eu creio nesta noite que Tu vais lavar o meu coração, tirar de mim toda dor e tristeza e trevas, e eu aceito esta nova vida que Tu tens para mim. Escreve o meu nome no livro da vida, eu te peço, e eu aceito a Ti como meu bom pastor. Amém. Você que fez essa decisão, nós oramos por você nesta noite. Queremos dizer que essa foi a maior decisão da tua vida nesse ano, e fique firme nessa decisão. E aqui nesse salão, se você entregou a tua vida para Jesus, ninguém está te olhando, por isso eu estou falando isso. Aqui nesse salão, procure alguém para crescer na fé e ser abençoado. E também, se você entregou a tua vida em casa, no teu trabalho, onde você está,
Procure uma igreja mais perto da tua casa. Sirva Jesus. Viva para Jesus. Esta é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos aplaudir bem forte esse Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Liberdade.